Oi pessoal, eu sou a Fabi e hoje eu venho mostrar para vocês uma surpresinha bem legal de Páscoa para você presentear seus filhos, sobrinhos, netos. É super fácil de fazer, ou até mesmo você que faz feira, bazar, é muito legal para você colocar dentro da cestinha de Páscoa para entregar para as crianças. Tenho certeza que você vai gostar porque ele é muito legal e muito fácil de fazer. Também vai pouco material e ele é rápido. Então, o legal disso aqui, as minhas crianças chamaram de o coelhinho mágico, porque você olha assim, ele é um ovo da Páscoa. E se você vira ele e abre, ele se transforma num coelhinho. Não é legal? Eu achei muito legal também. Então, aqui embaixo tem as patinhas, os bracinhos, as patinhas, as orelhas. E eu tenho certeza que você vai fazer porque ele é muito fácil, tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá para a lista dos materiais? Você vai precisar do molde. Eu vou deixar o link do molde aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. E o molde consiste no corpo do coelho, nas orelhas, nas patinhas, no focinho e no nariz. E você vai recortar da seguinte maneira. No tecido você vai recortar 3 partes do corpo e 2 partes da orelha. No soft você vai recortar uma parte do corpo, 2 partes da orelha, as mãozinhas. E no feltro de cor de sua preferência, você vai recortar os pezinhos, o focinho e o nariz. Então, agora vamos ver o passo a passo. Então, olha só, eu já posicionei aqui o que eu quero, as patinhas de feltro, né? O focinho e o nariz em cima desse soft branco que eu separei aqui. Se você não quiser usar o soft, tem também aquele plush, tem aquela pelúcia também, que eu acho que fica muito fofo, mas eu vou usar o soft porque é o que eu tinha em casa mesmo. Aqui, como opção do feltro, também você pode usar algum outro tecido, né? Você pode fazer tudo de tecido, na verdade. Então, essa é a minha opção, porque eu achei que ficava mais fofinho, né? Porque o coelho é muito fofinho também. Então, eu posicionei aqui tudo já primeiro, e a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costura em volta. A minha máquina é a Janome 2030 QDC. Então, eu vou usar aqui, vou selecionar o pontinho de número 13, que é o caseado simples, né? Então, eu vou fazer um caseado em volta. Se você não tiver a máquina que faz caseado, você pode fazer um zigue-zague em volta, você pode fazer só uma costura reta, né? O importante é você pregar. Agora, se você nem tiver máquina, você pode simplesmente colar ali, só que eu já não acho uma boa opção, porque vai para a criança pode arrancar facilmente, e daí você não vai gostar. Então, a primeira coisa é fazer o caseadinho em volta. Então, aqui eu já casei o focinho dele. Agora eu vou para as patinhas. Então, a única coisa que você tem que cuidar aqui é deixar pelo menos um dedo aqui embaixo, porque tem a costura aqui, né? Então, se você deixar muito para baixo a patinha, vai acabar costurando ela junto. E daí ela não vai aparecer a pontinha do pé. Então, deixa pelo menos um dedo mais para cima que essa patinha antes de fazer o caseado, tá? Então, vamos lá. Então, só quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse biquinho ali, esse narizinho do coelho, ele é um triângulo, sempre você começa a fazer o caseado pelo meio, pela parte mais reta que você conseguir aí do teu desenho, né, do teu recorte que você for fazer. Então, eu começo pelo meio ali do narizinho dele, dou sequência depois nas curvas para não ficar aquele encontro das quinas ali, né, do desenho, do recorte, para não ficar muito feio. Então, agora eu vou casear esse aí.
Agora tá tudo caseado, eu vou fazer agora o próximo passo vai ser a boquinha dele aqui e os bigodinhos. Então eu vou desenhar agora pra mostrar pra você. Aqui eu já fiz a marquinha com a caneta fantasminha, né? Já desenhei a boquinha dele ali no marrom, no feltro marrom. Desenhei os bigodinhos dele aqui, tudo com essa caneta que apaga com o ferro, né? Então agora pra fazer essa parte, eu vou fazer num zigue-zague, colocar no zigue-zague, eu tô usando o mesmo pezinho da máquina ali, ó, que é o de casear, o mesmo pezinho. Eu vou fazer um zigue-zague bem pequenininho, então o número aqui na minha máquina é o zigue-zague 2.0 por 0.4. Mas aí, se você não tiver essa mesma máquina, você escolhe um zigue-zague bem estreitinho para fazer essa parte, tá? Então, aqui eu vou começar. Bom, então eu já fiz a boquinha, fiz os bigodinhos e coloquei 2 botõezinhos aqui pra fazer os olhos. Porque do outro coelhinho que eu fiz, eu pintei o olhinho deles com uma caneta pra tecido, né? Olha aquele lá, ó. Eu pintei, mas como o soft ele é grossinho, é muito macio, a tinta acabou vazando pros lados e eu não gostei do resultado. Não gostei muito, tá vendo? Ó? Então, eu resolvi colocar botões mesmo nos olhos. Mas você pode colocar botões, pode pôr miçanga. Se você fizer com tecido, dá certo a caneta mesmo. Ou então, tinta para tecido. Qualquer coisa que você achar que fique bom aí para os olhinhos dele. Então, eu resolvi colocar botõezinhos. Essa era a parte mais difícil. Agora, então, a gente vai para a parte mais fácil desse coelho. Agora, eu vou pegar as orelhinhas, né? Então, vou pegar uma parte do soft e vou pegar uma parte do tecido. Vou costurar direito com direito. Eu alfinetei para ter mais segurança, né, na hora de costurar. Então, eu vou colocar ali, só que eu não vou deixar a agulha no centro. Eu vou dar um pezinho de máquina aqui do ladinho, né? Só que eu vou recuar um pouco a agulha aqui. Vou colocar ela mais para minha direita ali. Para que ela fique um pouco mais perto aqui do pezinho, tá? Para ficar um pouco mais estreita a costura aqui, certo? Então, vamos lá. Costura reta, tá? Você vai fazer isso nas 2 orelhinhas, desse mesmo jeito. Então, eu já costurei as 2. Ó, veja que tem que estar uma para cada lado. Então, na hora que você for desenhar e recortar os tecidos, tem que ficar um para cada lado, tá? Então, eu vou desvirar, já fiz o piquezinho também, tudo aqui em volta, nas curvinhas. Tá tudo feito o pique. Então, agora eu vou desvirar. Para desvirar, assim, eu pego o tecido e pego o soft de um lado, coloco o meu dedo para dentro. E com a ajuda de uma agulha de costura, de tricô, eu desviro. Tá? Vou desvirar as 2 orelhinhas. Agora, eu vou pegar as 2 mãozinhas, que eu já deixei desenhada, deixei já uma margem grande aqui, porque, como vocês viram, o soft, às vezes, ele entra no buraquinho ali da máquina, então, dá um trabalhinho pra puxar de volta. Então, eu já deixei uma margem maior aqui pra poder fazer. Então, eu vou costurar em cima do risco aqui. Costura reta também. Aqui eu terminei de costurar as 2 mãozinhas. E agora eu vou refilar. Também tem que dar uns piquezinhos aqui nas voltas. E vamos desvirar. Mesmo jeito. Aí, as 2 mãozinhas já estão feitas também. Agora, o próximo passo, você vai pegar os 3
formatos de ovos que você fez. E vai fazer o seguinte. Então, aqui estão as 3 partes do ovo que você recortou. Uma vai ficar inteira e as outras 2 você vai dobrar pela metade, ó. Tá bem certinho na metade. Tem que ser pela metade, tá? Então, uma das partes você vai pegar o lado maior, que é a base. E vai sobrepor aqui na parte de baixo. O mais retinho possível que você conseguir aí. E a outra parte, né, você também dobrou ao meio bem certinho. Você vai pegar a parte mais estreita, que tá pra cima aqui, ó. A parte mais larga tá aqui, você vai pegar a mais estreita. Vai sobrepor lá também. Vai ficar uma sobra aqui dos lados, ó, que você vai recortar depois. Primeiro você vai deixar assim, bem alinhadinho. E vai passar uma costura em toda a volta, sem deixar nenhum espaço aberto, tá? Só passar uma costura toda a volta. Eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como ficou. Então, já tá tudo costurado em volta. Agora eu vou recortar essa sobra que ficou aqui, ó. Dos 2 lados. Só a sobra, não dá pra refilar ainda, senão vai dar errado. Então, essa parte também tá pronta. Então, aproveitei aqui, já passei posicionei aqui as orelhinhas, as mãozinhas e passei uma costura de segurança aqui, aqui, cada uma das partes. Aqui, a orelha, ó, pode ver que eu deixei um pouquinho mais pra fora porque eu queria ela menor. Se quiser ela mais comprida, você puxa isso aqui mais pra baixo e costura bem na pontinha ali, ó. Você pode regular. Mesma coisa a mãozinha, se quiser ela mais curta, você costura mais pra lá, tá? Então, eu já deixei assim prontinho. Vou cortar esse excesso. Tá, então, vou deixar ele assim, dobradinho pra dentro. Vou pegar a segunda parte. Vou deixar viradinho pra dentro, tá? Vai ficar aqui a abertura para um lado, o coelhinho com a face e com a aplicação pro mesmo lado, como se fosse direito com direito. E vou passar uma costura e deixar uma abertura aqui desse lado, ó, pra poder desvirar depois, tá? Vou costurar e vou mostrar como é que ficou. Então, já passei toda a costura em volta, refilei, tirei todo o excesso e já fiz o piquezinho em tudo. Fiz piquezinho em toda a volta, porque ele é todo arredondado, né? E agora, nessa abertura que eu deixei aqui, eu vou desvirar. O tricô eu vou dar uma ajeitada. Deixa bem bonitinho, ó. O coelhinho já tá quase vivo. Então, vou deixar ele mais fofinho ainda. A gente vai pegar um pouquinho de plumante e colocar aqui dentro. Até ele ficar bem fofinho, mas não pode encher muito. Deixa bem espalhadinho, mas não enche muito, porque senão na hora de desvirar ele fica meio pra fora lá na dobradura. Então, esse pedacinho aqui agora eu vou fechar com uma costurinha invisível à mão. Prontinho!